Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 15, mini índice, contexto e movimentação do preço. Topos duplos, né, podem gerar tendência, né, pessoal? Isso aqui é. O Brooks fala bastante sobre topos e fundos duplos, né? E aqui tem um apontamento que acaba sendo interessante a gente pensar tanto aqui do gráfico diário. Claro que aqui ainda não é tendência, a gente ainda não pode chamar essa movimentação de tendência. Aqui a gente tem ainda as barras, né, trabalhando em cima da região que precisa, né, apresentar um rompimento. Então eu tenho aqui sim um topo duplo. E esse topo duplo, se ele consegue apresentar o rompimento e continuidade dessa região, a gente vai enfrentar, né, uma certa tendência aqui, né? E o mercado pode, né, provavelmente nos levar, né, até alguns alvos, tá? Um deles é esse daqui, né? Esse seria o primeiro alvo aqui deste pivô, tá? Dessa lateralidade, né? Seria o primeiro alvo. E aqui teria ainda, né, uma possibilidade de segundo alvo, né, um pouco mais abaixo ali, né, do 61.8, tá? Da perna macro, tá? 61.8 está aqui. O que que a gente conversou, né, pessoal? Que o EDS, né, gera correção TBTL, tá? Aqui no diário, a gente ainda precisa de mais barras, mais informação, como falei. Aqui no diário, a gente está em cima dessa movimentação aqui, tá? Então, a gente está em cima desse fundo. A barra, né, que deveria ser uma barra, por exemplo, de tendência, aqui já foi uma barra de retorno. A barra seguinte é um doji. E aí a gente falou, né, dessa possibilidade de wedge, né, de movimentações de três puxadas, que a gente pode, né, apresentar uma correção TBTL. Uma correção TBTL seria uma correção entre lateral e ascendente. 10 barras, duas pernas, né, não sendo radical. Tá? Então, você tem aqui uma movimentação de retorno, um fundo, né, um fundo duplo mais alto ou mais baixo ainda, né, pode levar a um doji aqui na segunda, né? Esse doji ainda pode, né, levar a uma movimentação de alta, inclusive é uma segunda perna de alta, tá? Movimentos de duas pernas, né, são bem comuns dentro do mercado. Para ter continuidade, né, pessoal, a gente vai precisar ver o rompimento e continuidade disso aqui, né? Mas hoje acabou sendo um dia amplo, né? Acabou sendo um dia, né, de bem mais tendência do que outras movimentações. Quando você tem um dia, né, que geralmente é um dia de mais tendência, no geral, né, o dia seguinte ele acaba sendo um pouco mais lateral. A gente costuma ver um pouco mais dias de tendência, depois dias laterais. A gente acaba vendo dias de tendência, depois dia mais lateral, tá? Então é mais comum, né, a gente ver um dia de tendência, depois um dia que acaba sendo uma movimentação mais lateral. Então aqui, né, tem uma boa barra de tendência. Essa barra seguinte aqui ela pode acabar sendo um doji. Se ela acaba sendo um doji pequeno ali que não tem grande movimentação, esse gap aqui eu já posso apagá-lo. Aqui acaba ficando uma possibilidade, né, pessoal, de um gap, tá? Se o mercado abre aqui embaixo, trabalha aqui nessa região de fundo, aqui acaba ficando, né, um potencial magneto. Por quê? Porque você está dentro desse rangezinho aqui, ó. Você está contido, por exemplo, né, dentro dessa máxima, dentro dessa mínima e dentro dessa máxima. Então, enquanto você estiver dentro desse pequeno range, que é um pequeno impulso de alta, né, aqui você não pode estar, por exemplo, vendendo nesse fundo duplo, né? E se tiver algumas razões, né, como a gente tem o potencial, né, para pensar na ideia de TBTL, né, talvez vir para uma movimentação de alta para buscar uma nova máxima, principalmente se ele não renovar mínima, né? Fala em renovar mínima, pode vir tentar montar uma pequena estrutura de alta e ficaria ainda dentro do TBTL, dentro da ideia do TBTL. Antes de irmos para o M60, né, pessoal? A gente dá uma rápida olhada aqui no semanal para a gente ver como é que tá as coisas. Aqui no semanal, o que a gente conversou, né, na semana anterior? É que lateralidades, né, tem 80% dos seus rompimentos falhos, né? E aí aqui a gente tem, né, o mercado tentando vir, né, para uma movimentação de rompimento. Aqui eu também estou contido dentro do fundo prévio, né, o fundo que tem mantido a lateralidade. Aqui, por exemplo, né, se a gente fosse chamar essa barra de rompimento, um pouco dela, né, fora da região a ser rompida, aqui seria uma barra ruim de continuidade a princípio, né? A gente não tem uma boa barra, uma barra que nos diga que essa movimentação, por exemplo, vai, né, deslanchar uma movimentação de baixa. Acontece, mas a gente tenta extrair o máximo possível de informação das barras. Isso daqui é um doji. Doji é uma lateralidade em uma barra, né? Então a mínima dessa barra e a máxima dessa barra são pontos de referência. Por isso, a mesma ideia lá no diário, tá? Então, um pouco de cautela, né? Quanto a vender baixo, né? Próximo de um fundo duplo do diário.
Aqui no 60, no diário, né, pessoal, o que que a gente havia apontado no dia de ontem? Tava mais fácil descer do que subir, né? A gente tinha feito um pullback, o preço travou na 9, ele não conseguiu bons fechamentos, né, acima da 9, nem fechar, na verdade, acima da 9. E aí a gente ficou com uma barra sobreposta, né, mais que com uma melhor possibilidade de uma movimentação de baixa. Aqui tem um ponto interessante, né? A gente está vendo o preço aqui trabalhando em cima da 200. Você deve fazer isso daqui, né? Fazer backtest, voltar e ver, por exemplo, nos 5 minutos, que acaba acontecendo mais. O que que acontece, né? Quando o preço chega em cima da 200? Ele ficou uma temporada longe. Aí ele chega para tentar romper a 200. No geral, ele acaba não rompendo de uma vez, acaba gerando uma lateralidade. Isso corrobora a ideia da TBTL. Tá? Então, você volta, faz backtest e vê se faz sentido. Tá? Então, são formas, né, de você memorizar uma possibilidade de movimentação. Aqui a gente fecha em cima de alvos, né? Aqui, pessoal, no M60, a gente havia apontado uma possibilidade de um canal amplo, né, de alta. Tá? Eu tinha fundo mais alto, fundo mais alto. Ainda tenho esse fundo aqui, ó, que é levemente mais alto que esse fundo anterior. Mas aqui ele deu uma quebrada já no canal, né? Ele já está trabalhando com barras abaixo, aqui já tem gap, né? Já tem gap aberto entre as máximas da barra e a linha de canal. Então talvez a gente esteja vendo uma lateralidade mais ampla, o que fica dentro também da característica, né, da possibilidade ainda de TBTL lá do diário, tá? Então, aqui, enquanto ele formava essa barra, né, aqui seria uma região de decisão, tá? Por que que aqui acaba sendo uma região de decisão? Porque aqui, pessoal, onde tem, por exemplo, este gap, né, aqui o mercado iniciou um forte impulso de alta, a gente tem uma movimentação ampla de alta. Aqui, a partir desta barra, né, foi quando os comprados, né, tomaram, né, uma decisão um pouco mais unidirecional, né? No geral, o mercado bilateral a gente não viu uma movimentação tão ascendente. E aqui os comprados tomaram uma decisão. Aqui acaba sendo, né, o melhor preço de ingresso, seja, né, pela leitura desta barra, tá? Você tem uma excelente barra de alta, depois uma lateralidade. Lateralidade são formas de acumulação. Então essa região aqui, ela acaba sendo a melhor região, né, de ingresso para os comprados. Então aqui, né, ficava uma região delicada, por quê? Porque você volta, né, a ficar baixo na LTA. Dentro daquilo que a gente estudou, né, pessoal, existe até um cenário onde o Brooks fala sobre compra, né, em toques da LTA, tá, que acaba sendo uma região interessante. Outro ponto seria você ver essa região dentro daquele outro estudo que a gente fez sobre Smart Money, né, onde o preço, né, se ele não consegue flipar a mínima dessa barra, né, se ele não consegue vir abaixo, não, aqui a gente vai passar ali essa movimentação como defesa. E essa barra aqui, enquanto ela estava em formação, ela ficou entre doji e lateralidade até os últimos 5 minutos. Né? Essa barra, ela muda as coisas. Né? Porque eu tenho aqui uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro barras de baixa. Aqui veio acima, tá? Então não seria, né, um excelente microcanal. Mas são barras, né, de tendência de baixa fechando próximo de suas mínimas. E aí isso muda um pouco a característica. E quando ele renova, né, pessoal, quando ele consegue flipar a região, a ideia é subir menos para descer mais. Né? No geral, a gente acaba tendo um pullback, tendo um retorno às médias. Por quê? Porque aqui é um fundo duplo. Né? É o mais comum. A gente vê algum tipo de reação em cima de fundo duplo. Aqui não teve. Né? O mercado acabou, né, vindo de maneira direta, né, passando essa região de maneira direta e vindo, né, como um vácuo, né, fechar essa região do gap aqui que estava aberto, tá? Aqui a gente também tinha uma região de POC, né? E aí aqui a gente está agora, né, em uma L1, né? A gente só teve aqui, ó, uma L1, né, que a gente veio dessa movimentação. L1 no geral, né, contra microcanal ainda é vendida. Depois ele perde mínima, aqui a gente teve uma L2. Essa L2 ainda foi vendida. Esse fechamento aqui embaixo, né, esse fechamento aqui embaixo, né, que acaba levando, né, a ideia de falha da H2, então eu tenho H1, né, tenho H2, então sempre que eu tenho H1 eu acabo tendo a L1, e sempre que eu tenho H2 eu tenho uma L2. Tá? Então aqui fica, né, uma possibilidade de ingresso por L2, esse fechamento abaixo do fundo remete ainda a uma possibilidade, né, de duas pernas, então mesmo o preço suba um pouco, ele ainda pode descer um pouco mais, tá? Então a questão é que nessa região aqui, né, como a gente falou lá por conta do diário, por conta da ideia da TBTL, né, fica difícil de a gente estar vendendo, tá? Exatamente um fundo duplo. Tá? Então aqui é uma região mais delicada, né? Melhor. A princípio, né, eu acabo pensando em algumas regiões eu não faço trade, por exemplo, naquela barra aqui dos 5 minutos, dos 60 minutos se formando, aqui eu já não vendo, né? Não participo de venda, por quê? Pela possibilidade de ficar muito mal posicionado, né, em cima de uma região que pode levar a um desenvolvimento de movimento de alta, seja
né, pelo próprio interesse dos comprados, né, onde ficou o gap, onde ficou a pegada deles aqui, seja pela própria possibilidade da LTA, né, gerar algum tipo de repique de alta, tá? Então, aqui em cima dessa região, né, já não venderia, né? Acabei falando isso também, né, ali para os membros ali durante o horário próximo do horário de almoço, tá? E ainda assim veio, né? Veio pagar aqui mais tardiamente, né, no final aqui do dia, o segundo alvo desse pivô, né? Você tem aqui o segundo alvo desse pivô rompido, né? E ele veio pagar essa movimentação. Tá? Cumpriu ali o segundo alvo deste pivô, tá? Então, aqui no M60, né, talvez uma H3, né, para ter algum tipo de desempenho melhor. Então, aqui se ele desce um pouco mais, sobe, né, cumpre a sua movimentação de mais uma perna, né, porque aqui quando ele faz falha de H2, ele acaba ficando com a premissa de duas pernas de baixo. Essa aqui já é a perna 1. Então, se ele sobe um pouco, perde mínima mais uma vez, né, aí seria, né, a construção de uma de uma H3, e aí um H3, né, pode levar a algum tipo de movimento melhor de alta. Então, aqui vai precisar de mais barras, né, ou seja, vai precisar de bem mais barras em mais tempos. Outro ponto, né, pessoal, aqui o M15. Aqui o segundo alvo, ó, desse. Opa. Segundo alvo deste pivô aqui, né, pessoal? Veio dar só lá no final do dia. Aqui, quando o mercado fecha em alvos, né, ele pode até abrir com uma movimentação de alta, só que lá no 60, como ele fechou abaixo, né, se ele abre aqui e fica contido, por exemplo, dentro desse pequeno range, tá? Se ele fica contido dentro desse pequeno range, dessa máxima e dessa mínima, e ele falha em qualquer lugar aqui próximo desse topo, a ideia vai ser que ele venha fazer pelo menos uma nova mínima, tá? E aí a gente vai ter que pensar na H3 lá do diário, então lá do diário não, do M60. Então a gente vai precisar de um bom tempo ainda, às vezes, de lateralidade por aqui, para ver se vai entrar pressão compradora, né, próximo dessa região de fundo. Se ela passa direto, né, pessoal, aí, se ela passa direto igual como ela passou, por exemplo, aqui, ó, quando ela não sente na região de um fundo anterior, no geral, quando você não sente, né, quando você vê que o preço não reage em uma região de fundo duplo, você está tendo extrema pressão. E no geral você está ficando no mercado, né, que está unilateral, que não está tendo, né, se os comprados não conseguem nem mesmo, né, violar uma máxima aqui, né, fica bem difícil de você acreditar que essa movimentação vai dar compra, né? As características de como que o preço chega na região, tá? Então aqui, microcanal, a mesma ideia de leitura, né, que a gente estava conversando lá, o microcanal, não tem renovação, não tem. Então aqui você veio ter uma H1. H1 é quando ele renova, né, a primeira máxima depois de um microcanal. No geral, a H1 ela é vendida, né? Acaba às vezes sendo mais interessante quando ele volta mais próximo da média, né, para vender. Mas aqui formou só uma lateralidade em direção à média, ó, e depois ele acabou retomando. Aqui é aquela região, né, que era o fundo lá do M60. E aí aqui a barra do M60 se fecha, termina bem aqui. Aqui foi o fim da barra do M60, né? Então nos últimos minutos aqui é que a gente veio ver uma pressão, né, vendedora. Ficou aqui ó, as quatro barras aqui dos 60 minutos, né? E aí a última barra ali é que veio ter um pouco de ingresso de pressão vendedora. E aí sim, né, teve algum tipo de continuidade, tá? E aí ele veio pagar alvos, né? O primeiro alvo estava bem perto, né? O primeiro alvo estava bem perto da região, ó, tá? Então, primeiros alvos no geral ele paga, né? Mas como falei, aqui eu preferia, né, não tá, por exemplo, abrindo operação vendido, né, por já entender, né, aquelas situações da região do M60 e da região, né, de estar aqui próximo dessa possibilidade aqui, que era, né, uma possibilidade de ter um canal, uma LTA, né, que a gente está pensando naquela possibilidade de canal amplo agora, né, basicamente só lateralidade. Então, para a semana que vem, lembrar que o mercado fecha em alvos. Quando ele fecha em alvos, ele pode abrir tendo, né, uma certa realização de lucro. Para ter algum tipo de alvo para cima, vai precisar romper isso daqui, mas a princípio, né, é interessante você lembrar que você tem pelo menos a premissa de uma segunda perna. Uma segunda perna te leva a uma possibilidade de wedge, já que eu tenho um fundo mais baixo, e aqui seria, né, um terceiro fundo mais baixo. Então eu teria aqui uma possibilidade, né, de uma, de duas, de três puxadas. Se eu tiver três puxadas, o preço não sobe sem que ele consiga renovar a inflexão. Tá? Se ele não renova a inflexão, não tem como ter movimento de alta. Não tem como ter movimento de alta. Coloca isso na cabeça. Então, a princípio é melhor a gente esperar ter a movimentação da inflexão para que a gente possa, né, pensar na segunda perna, né, para a gente participar da segunda perna. A primeira, né, só se viesse, né, um excelente microcanal aqui para trazer essa movimentação. Então aqui convém, né, você já deixar, por exemplo, essa linha aqui feita,
por conta dessa possibilidade. Abre uma movimentação de alta, mas falha aqui em retomar essa máxima, ou mesmo retoma essa máxima, né? Inicia um pouco de um triângulo expandido aqui. Mas se você tiver uma movimentação de 3 puxadas e tiver reação, né, a essa movimentação aqui, aí a gente fica de olho, né, nos pontos de inflexão que ficaram, beleza? Então aqui a gente vem para os 5 minutos, né, para a gente fazer a nossa conversa final aqui. Aqui no M5, pessoal, a gente colocou ali, né, que topos duplos podem gerar tendência, né? A gente teve um topo duplo no dia de hoje, né? A gente teve aqui uma movimentação. O que a gente conversou, né, no dia de hoje? Abrimos abaixo do MM200. No geral, quando a gente abre abaixo do MM200, conforme a gente estudou lá naquele plano de trade, a gente considera, né, que a gente está em uma tendência de baixa. A barra 1 do dia foi doji. Doji pode nos remeter à lateralidade por um tempo. E isso nos manteve, sim, né, por algumas horas ali, por 1h15, né, em lateralidade. Onde foi minhas operações, né, pessoal, do dia de hoje? Acabei vendendo, né, um pouco aqui, né, pensando na continuidade dessa barra, né, ela abriu, né, trazendo uma movimentação de alta, então fiz uma venda aqui, não era uma venda de alta probabilidade, né, por quê? Porque eu tinha poucas barras, o mercado não tinha demonstrado nenhum tipo de estrutura, mas a princípio, né, eu estava tentando achar algum tipo de possibilidade de venda, porque eu tinha aqui esses magnetos, eu estava abaixo da 200, eu tinha um gap de baixa. Aqui ele acabou fechando o gap do M15, né? E aí esse gap do M15, quando foi fechado, né, já gerou um certo repique de alta, né? Aqui, ó. Aqui ele acabou fechando já o gap do M15 é essa linha aqui, ó. Então ele fecha aqui já com a barra 1, né, do dia. E aí ele monta um pouco mais, uma movimentação mais lateral, tá? Então aqui nos 5 minutos a gente estava numa tendência, por conta do preço estar abaixo da MM200. As movimentações, né, de alta, elas eram curtas, né, você não via mais do que 2 barras, ou você via uma barra, uma barra, uma barra, tá? Então a característica de lateralidade, né, estava sendo mantida, não tinha um ciclo forte. Outro ponto, né, que a gente conversou, pessoal, que eu falei para vocês que vocês podem e devem fazer backtest, é de toques na MM200, tá? Preço quando toca na MM200, depois que ele rompe e passa um tempo trabalhando, né, sem testá-la, né, no geral ela acaba atuando muito bem como uma resistência ou um suporte. Aqui, né, eu acabei vendendo aqui inicialmente, acabei vendendo aqui um pouco mais, tá? Aqui na MM200 era a nova máxima e também ainda entendi essa movimentação aqui como duas formas, né? Uma das formas que você podia ler essa movimentação era como uma wedge só, né? Se você quiser pegar um pouco mais de simetria, né, eu tenho aqui uma, né? Tenho aqui duas, tenho aqui três, né? Então eu teria uma movimentação de 3 puxadas. Também posso ler, né, essa movimentação, porém não tem uma simetria tão boa, como uma, duas, 3 puxadas e um topo duplo. Ainda seria potencial, né, de uma estrutura de venda, né? A wedge com topo duplo ela ainda é melhor, né, do que apenas um topo duplo. Então eu tinha duas maneiras de ver essa possibilidade, essa movimentação. Para ter continuidade, precisava romper isso daqui, né, e ter a barra de continuidade, né, dentro das mesmas características. E aí, aqui o mercado apresentou pressão, boa pressão vendedora, né, inicia com boa pressão vendedora. Como já estava, né, com mais posição do que gostaria, aqui nesse trade, né, aumentando um pouco a mão aqui por conta da característica da movimentação, acabei fazendo uma parcial aqui, acabei fazendo outra parcial aqui, e acabei fazendo outra parcial aqui, né, pessoal, quando ele pagou aqui o alvo deste pivô, né, deste pivô aqui intraday, né, tá? Então aqui, né, já tinha encerrado o dia, né, dentro dessa movimentação. Depois disso aqui, você operou de novo, Luciano? Não, já tinha feito a minha meta já, e não tem por que ficar tentando buscar operações, né, durante todo o dia. Na parte da tarde não operei, né, não acabei fazendo nada, mas na parte da tarde, né, depois de ver o mercado, né, romper essa região, né, ainda assim, né, daria para ter feito alguma coisa. Por quê, né, Luciano? Pensar em fazer alguma coisa. Dentro daquelas características que a gente, né, trabalha, a gente fala que quando o mercado inicia uma forte tendência, às vezes a gente consegue buscar alguns trades quando ele toca a média móvel de 9, tá? Então, até 3 vezes ali, né, você ainda encontra algumas possibilidades, tá? Se você ainda tivesse alvo, né? No caso, você tinha o segundo alvo desse pivô aqui que foi rompido, ó. Tem rompimento, tem gap, tem várias barras aqui que as máximas da barra não voltam para essa região. Então aqui ainda faria sentido.
a gente falou que topos duplos, né, podem gerar tendência. O Brooks ele fala, né, que topos de fundos duplos são possíveis bandeiras, né? Às vezes são a favor da tendência, às vezes é contra a tendência, né? Às vezes você tem uma final flag, né, que é uma bandeira em forma de topo duplo, né, no final de uma movimentação, são movimentos muito comuns, né? Então é uma das estruturas mais comuns e é uma das estruturas que merece sempre bastante atenção, tá? Então, dia de hoje, né, dentro dessa movimentação aqui, você tem um micro canal, ó. Então, eu tenho aqui 4 boas barras de tendência, vejo que todas as barras são de tendência. Então, aqui eu tenho, né, pouco pavio, né. Aqui, né, a gente conversou que essa movimentação virou modo sempre vendido, né, quando a gente chegou nessa quarta barra, né, a gente conversou ali com o grupo que correções poderiam ser vendidas, né, mas nem correção teve, né, pessoal, tá? A primeira correção aqui acabou sendo, né, uma H1, então eu tenho aqui uma H1. Quando essa barra aqui fechou, como eu não tive uma segunda, né, movimentação de alta, quando essa barra aqui fechou, abaixo de todas as mínimas, a gente teve a leitura da falha de H1. A falha de H1 ela tem premissa de duas pernas. Então, essa aqui acaba sendo a perna 1, o mercado volta a corrigir pelo menos uma nova mínima, né? Era uma movimentação que a gente podia estar pensando em esperar, tá? Isso, né, dentro dessa ideia de falha de H1. E aí isso daqui, né, se torna um canal bastante estreito. Você vê correções rasas, você não vê barras de alta tendo continuidade. Ó, tá? A frequência das barras, né, acaba sendo bem relevante. A estrutura, né, você está vendo só barras vermelhas, então você está numa estrutura de baixa. E aí não dava, né, para estar pensando em compra aqui, sem que o mercado te apresentasse um bom contexto. Aqui o que eu falei? Se o mercado apresenta uma boa pressão compradora, né, consegue, por exemplo, romper a 20, deixa o microcanal, era mais seguro você ingressar na perna 2, tá, para uma nova máxima, né, e se romper, né, ele se leva até alvos. Mas o mercado não te deixou nenhum tipo de característica de compra aqui. Você não viu pressão nenhuma compradora, né? Nem você, nem eu, né? Não podemos ver nenhum tipo de pressão compradora. Mercado fecha em lateralidade, né, pessoal? Que nos 5 minutos a gente vê uma lateralidade ao final do dia. Lateralidades podem gerar tendência, né? A gente tem que tomar a devida cautela. Abre com gap de baixa. Já vai ter o alvo dessa pequena lateralidade aqui para baixo, 100% projetado, tá? Então o mercado pode também vir fazer isso daqui. A questão é se, né, essa movimentação, né, ela está próxima daquele fundo do diário, né? Vamos dar uma olhada aqui. Só para a gente dar mais uma pensada aqui. Se, né, 100% dessa pequena lateralidade ainda está dentro, né, da movimentação lá do diário. Então, aquele fundo, né, que é o fundo principal, né, ele está aqui. Ó, ainda poderia pagar o segundo alvo dessa pequena lateralidade se ela é rompida, né? Se ocorre, por exemplo, o rompimento dela. E ainda assim seria um fundo mais alto, né, do que aquele fundo lá do diário. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Eu vou tentar, né, eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo, né, 2 vídeos por mês, mas teve bastante gente, né, que acabou aderindo ali, né, a se tornar membro. E aí vocês estão em busca de conhecimento. Então, eu vou tentar, né, fazer ali um compromisso ali que deixe as coisas bem interessantes para vocês, né? O vídeo que eu tinha pensado, né, pessoal, eu vou tentar gravar entre amanhã e depois. A princípio, é um ponto que muita gente, né, acaba deixando para lá, dentro do mercado financeiro. Para quem não sabe, o Brooks, né, ele é médico e matemático. O que fascina, né, na maioria das pessoas, acredito que como a minha situação, aquilo que ele fez é o fato dele colocar o mercado em xeque com probabilidades. Então, sempre que ele traz movimentações do preço, ele traz algumas premissas, ele traz para algumas probabilidades. Às vezes 60%, às vezes 70%, às vezes um pouco mais, né, do mercado chegar, por exemplo, no seu alvo antes dele chegar no seu stop. E aí, né, a princípio, né, eu tinha pensado num vídeo um pouco mais curto para esse final de semana, mas eu deixo as páginas ali para vocês lerem também. A ideia era falar um pouco sobre a equação do trader, né? Que é falar sobre matemática, né? Só que falar sobre matemática dentro daquilo que o Brooks faz, dentro daquilo que o Brooks fala, né? Luciano, hoje você segue exatamente a mesma matemática? Não, hoje eu acabo fazendo parcial, né? Mas eu tenho um pouco mais de experiência, né? Então eu posso
fazer um pouco mais de entradas, eu tenho um pouco mais de feeling de mercado, né? A gente vai ganhando algumas coisas com o tempo. E aí o Brooks ele vai falar de alguns pontos que você precisa ter e fazer e entender isso daqui como um negócio matemático, né? Para que você consiga, né, tanto sobreviver no mercado quanto, né, conseguir, né, ganhos maiores, tá? É, são formas, né? São formas de ver isso daqui matematicamente, como que deve ser. Então, acho que é um ponto de partida interessante, né? Até seria, a princípio, né, pessoal, para mim, do meu ponto de vista, até seria um ponto de partida, né? Porque assim, ele fala, se você vai fazer scalp, né? Se você, por exemplo, vou fazer scalp, você está começando, provavelmente você vai quebrar a conta, porque você vai usar um stop amplo e vai pegar alvo curto. E aí a matemática não fecha. E aqui é um negócio extremamente matemático, tá? Então, se é um negócio extremamente matemático, a matemática tem que fechar, né? Quando você já vai ganhando mais tempo de estudo, mais tempo de tela, mais anos, né, vão se passando, aí você se dá o luxo de fazer alguns outros trades, né, que às vezes você no passado não tinha conhecimento técnico suficiente para estar fazendo, né? É igual ele fala às vezes, né, que às vezes você tem que ligar um alerta, por exemplo, para quando o mercado vai reverter e às vezes tentar participar do começo dessa movimentação, com um risco mais baixo, né? Aí é aquelas entradas de scalp. Só que aí você precisa de tempo de tela, tempo de reação, né? Você precisa já ter visto essa movimentação algumas vezes, né, para que você consiga repetir isso. Do contrário, não vai dar certo, né? Então, a gente vai conversar, né, sobre algumas páginas do livro e onde ele fala sobre a equação do trader, tá? E eu vou tentar gravar isso entre amanhã e depois, tá, para vocês aí. E vai ficar ali para a parte ali dos assinantes do Trade System para os novos membros, beleza, pessoal? Então, quando possível, eu vou tentar gravar um vídeo de páginas ali por final de semana para vocês, né, já que teve adesão de bastante pessoas ali, até nem esperava esse tanto de pessoas. A metodologia do Brooks não é uma metodologia para todo mundo, eu entendo isso, é uma metodologia ampla, não é uma metodologia fácil, né, mas é uma metodologia completa. Então, bom final de semana para vocês, né? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço aí e até mais. Valeu!